Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Quero saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, por estarem conosco aqui, né, nos acompanhando no Alvorada, isso mesmo. Quero saudar os técnicos e as técnicas que estão trabalhando nos bastidores para chegar a essa, não é, programação 24 horas por dia. Eu sou o Nando Garcia, aqui é Alvorada, e ele é o Tiago Soares. Olá, Tiago! Olá, mestre Nando, queridos amigos da família Feal, muito bom estarmos juntos nesse evangelho maravilhoso. Espero que a gente saia mais uma vez com o coração regenerado, feliz, em paz, que esse evangelho venha construir mais um passo em direção à luz na nossa caminhada aqui, né, Nando? Exato, nosso querido Tiago. Nós queremos só dar um recadinho para você, que no final do programa a gente passa os telefones das nossas telefonistas e colaboradoras para você sugerir aí uma pauta, fazer uma pergunta, mandar um recadinho para o Tiago, ou para o Nando, ou para a equipe do Alvorada. Então, lá no finalzinho a gente passa o 0800 e também o fixo, tá bom? Muito bem, hoje nós escolhemos o tema oração, que vem, né, da escrita e sabedoria do nosso Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. E esse tópico aqui, ele tem o título Oração, né? Que beleza. E o Emmanuel escolhe uma passagem de Paulo, Colossenses 42, quando ele diz: preservai em oração, velando nela com ação de graças. Então, veja assim, ó, oração, hora de ação, né, Tiago? Gostei dessa, hein? Gostei, vou salvar e vou pagar royalties para você toda vez que eu falar Não, mas essa essa não hora, é, hora da ação, né? não, essa não é minha, não. Quem eu ouvia dizer sobre isso, né, até da questão da etimologia da palavra, era o doutor Reinaldo Leite. Então, eu lembro dele quando fala hora de ação, né? Então, Que quer bacana, hora. falar, quer continuar aí com algum comentário? Eu te cortei aí. Não, não, tranquilo. Eu se você me permitir, só dar um pessoal lembrado dessa carta de Paulo, nosso querido Nando e amigos, que é essa carta de Colossenses, né? Mas na verdade é uma mensagem para uma comunidade, Nando, chamada de Colossos. E essa comunidade de Colossos fica hoje na Turquia. Olha só, as pessoas que tiverem condição de ir lá visitar, só vai visitar a ruína, viu? Porque ficavam próximos ali Colossos, Laodiceia e Herápolis. E essa cidadezinha, todas próximas, até na própria carta de Colossos, o Paulo pede, viu, Nando? Que ó, essa mensagem que eu estou mandando para vocês, leve também para essas outras comunidades. Mas no ano 46, Nando, teve um terrível, terrível terremoto, devastou tudo lá, só tem ruínas, olha que interessante. E apenas a cidade lá, que era a mais rica, de Laodiceia, que conseguiu se reconstruir. As outras que eram pequenininhas, né? Não, até hoje só tem os destroços. Mas você vê, Nando, uma cidadezinha insignificante para a sociedade, insignificante para o mundo. O apóstolo Paulo de Tarso manda uma carta para lá. E sabe para falar do quê? Falando da grandeza de Cristo e do poder transformador do Evangelho. E a gente tem isso até hoje. Beleza, né? Você veja que o Paulo seguia mesmo os passos do mestre, né? O mestre Jesus, quando ele pregava a todos indistintamente, né? O que ele queria é passar realmente o amor e ensinarmos, né, a amar também. O nosso Emmanuel começa aqui com a primeira parágrafo aqui dizendo assim: muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza
uma vassoura ou um martelo. Nossa, essa já vem, o Emmanuel já vem contundente aqui, né? E é verdade, nada disso tem a ver, né, com a oração, né? A oração, ela pode fazer uma limpeza, ela pode ter uma batida forte no nosso coração, mas nada se compara a uma vassoura ou um martelo, né? Que são instrumentos de limpeza ou de construção ou de destruição. A oração é muito mais do que isso, né? Ela abrange mais, né, Tiago? E você vê que a gente complementaria com uma frase, com a frase de baixo, porque ele está dizendo o seguinte: a gente derrubou lá alguma coisa, está mexendo na cozinha, derrubou no chão, fez uma sujeira. A gente vai lá, pega a vassoura e resolve o problema imediatamente, imediatamente. E com a oração, né, Nando? É isso que ele está nos prevenindo. Ela é uma ferramenta de efeitos não imediatos no mundo fático. Claro que a gente, né, Nando? Tantas vezes a gente aqui se reúne, faz a nossa oração, imediatamente a gente acalma o nosso coração. Mas o mundo exterior, as transformações do mundo aguardam, né? A natureza, os sabores dos acontecimentos, a liberdade de escolha de cada um. A gente pode se sentir influenciado. E eu acho que ele quer nos imunizar disso. Ele quer evitar que a gente acredite que orou, está resolvido. É verdade, não é nada mágico, não. E é assim, quando nós dissemos aí da hora da ação, que o Dr. Reinaldo Leite se referia, é justamente isso. Você ora, mas você precisa também sair e fazer a sua parte, entrar em ação, né? Porque é claro que a gente tem ajuda, que tem vibrações que chegam do mais alto de Deus para que estimulem o nosso coração, para que a gente tenha essa vontade de prosseguir e de transformar. Ela vem, mas ela talvez não venha de imediato. Ela, assim, a gente sente um alívio, como você disse, e é verdade, e logo em seguida a gente tem que entrar na nossa realidade, na realidade da qual a gente precisa movimentar as nossas próprias forças, já, claro, abastecidas e inspiradas pelo mais alto, né? E que não vão interferir na nossa vida. É necessário que a gente faça a nossa parte, né, Tiago? O que você acha? A nossa parte. E você sabe, Nando, olha que bonito. Até porque quando a gente entende o mundo espiritual, é tão bonito que o espiritismo revela esse bastidor da oração. Porque a gente faz o pedido, manda a carta, né, Nando? Faz a nossa conexão. Olha e agora, o que será, né, que vai se passar? E aí, quando a gente começa a entender o que se passa nos bastidores, é tão maravilhosa a mediunidade que nos revela esse intercâmbio, todo o mundo espiritual. Aí a gente entende que realmente o Emmanuel está falando sério, não é uma ferramenta de efeitos imediatos, até porque tem muitos espíritos envolvidos na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos amigos. Isso precisa ser pesado, precisa ser, né, analisado. A ponto, todo mundo lembra, eu acho fantástico, a mãe do Chico, né, Nando? A mãe do Chico, quando desencarnou, ela foi por um dos trabalhos lá que ela acompanhou, foi desses espíritos maravilhosos que recebiam as orações. Ela falou, Nando, que até a oração de uma criança era cuidadosamente registrado, analisado. Você vê, então, assim, precisa de um processamento, precisa de um... Claro, tem coisa que acontece imediatamente. Eu já... não sei se já aconteceu com você, Nando, você precisou de algo assim muito rápido, a espiritualidade foi lá, te ajudou, você fez a oração e a coisa aconteceu. Mas são situações, né, emergenciais. Via de regra, cada oração que a gente faz, Nando, cada pensamento, ele é cuidadosamente analisado. Isso também dá um pouco de paz, né? Porque sabe que a nossa oração não vai ficar ao vento. É, claro, ela tem resposta. E muitas vezes a gente pede determinadas coisas e não são exatamente aquilo que... essas coisas não são exatamente o que a gente precisa. E a resposta, às vezes, vem dentro daquilo que a gente precisa. E aí, mais tarde, é que a gente vai perceber que é o que a gente pediu, né? Aí é aquela oração que ela dá uma desviada, né? A gente põe ela pedindo uma coisa, ela se desvia e vai para a situação que realmente a gente precisa, nossas reais necessidades. E aí são atendidas essas reais necessidades. E nem sempre aquilo que a gente achava que era
e que deveria ser. E aí, mais tarde, que vamos entender. O Emmanuel diz aqui, olha, que exigem, né, muitas vezes, nós exigimos resultados imediatos, por desconhecermos, né, ou aqueles que oram desconhecerem qualquer esforço preparatório. Né? E é verdade. A gente precisa, para se conectar, não é assim simplesmente a gente sair proferindo palavras, ideias, pensamentos, sem ter uma lógica, sem ter um preparo, né, Tiago? O que você acha aí? Assim, a gente precisa muito disso. E essa preparação, viu, Nando? Cada vez eu sinto mais isso, que essa preparação ela passa também, sabe, por uma coisa bem da nossa, bem do animismo nosso, bem do lado humano. Sabe de uma coisa, Nando? Da concentração. Você vê quantas pessoas, a gente até, todos nós sofremos disso, às vezes a gente não se concentra legal, não faz uma boa conexão. E eu acho que dentro desse conceito de preparação vai um pouco da nossa parte, de sintonizar, de se concentrar. E a gente sente muita falta disso. Eu não sei se você já conversou com algumas pessoas, vamos dizer assim, se a gente fizesse uma pesquisa nos centros, nas religiões, eu acho, Nando, que a gente ficaria surpreso com essa resposta. Muita gente tem dificuldade de se concentrar para fazer uma oração. Verdade. E essa concentração ela é importante. E aí o Emmanuel continua aqui dizendo que outros já perseveram na oração, que é essa concentração, que é o foco, né? Mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Outros preservam na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Então, se a gente só está despreparado, só está focando muitas vezes nesses desgastes, nesses angústias, ou a gente está espantadiço, ou a gente está revoltado, depende do estado né, que a gente tiver espiritual, a gente não vai conseguir orar. Né? A oração, ela precisa a gente ter, no mínimo, se estabilizar ali e ter a confiança de que, de alguma forma, nós vamos alcançar aquilo que a gente precisa. E às vezes chega, né? Passa-se uns dias, ou até pode ser meses ou anos, não importa. A resposta chega. A situação vai ter uma ajuda, uma intercessão. A gente sabe que existe essas intercessões, o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, ele é um agente de ligação, ele é ponte para nós também com a espiritualidade maior. Às vezes, nossa oração, né, Tiago? Ela não alcança nem 10 metros para cima, vamos dizer assim, né? Mas alcança o nosso anjo da guarda, que está no nosso lado, não no lado físico, ele está ligado também espiritualmente, mentalmente conosco, ele está mais próximo de nós. Então, a nossa oração vai através dele, desse anjo protetor, que vai ser o nosso mensageiro, vai chegar lá no plano espiritual, vai dizer, olha, fulano de tal, ó, o Tiago, ou o Nando, ou você que está aí, ele está precisando disso e daquilo, ele fez uma oração lá, eu anotei e trouxe aqui. Às vezes acontece isso, né, Tiago? Não, e é verdade. E a mãe do Chico, lá no livro Cartas de uma Morte, ela falou, Nando, que tem oração que é tão sublime que passa da esfera dela. Ela falou assim, essa oração ela tem tanto sentimento nela que ela não é nem mais competência do meu departamento, aqui onde eu estou trabalhando. Ela sobra para uma esfera mais alta. Outras pessoas superiores que vão tomar parte e decidir ver o que acontece. Porque ela fala, Nando, olha só, como é importante a gente saber esse mecanismo. Ela fala o seguinte, que a oração, quando ela é recepcionada, eles analisam o sentimento dela, tudo isso. O que você está no seu coração, qual que é a sua vontade, qual a sua intenção, e mais. Aí, Nanda, ela vai falar o seguinte, a gente vai analisar a equipe aqui, os méritos e os deméritos, olha só, Nanda, para depois tomar uma atitude. Você vê como não pode ser imediato? Tudo isso. Então, assim, a gente ora na certeza de que a coisa vai acontecer, de que a mão de Deus será movida. Mas uma coisa que eu adorei aqui nesse texto é que ele vem nos prevenir o seguinte, vocês oraram, nós oramos, né, Nando? Mas
A gente tem que sair dessa angústia, né? A gente fica espantado, com medo, angustiado. A gente já não fez oração, já não pediu, já não entregou na mão de Deus, então a gente agora tem que mudar de sentimento. Eu acho isso muito legal. Isso aí, é construção, a gente ir elaborando, a gente ir se fortalecendo. Cada vez que a gente vai orando, mais a gente se conecta, mais a gente fica ligado com a espiritualidade. Ele fala aqui, olha, enxergam somente, muitas vezes, ele está falando daqueles que oram, orarem, querem muitas vezes respostas imediatas, enxergam somente a maldade e a treva da semente divina, ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Então, é aquele que realmente tira da sua vida Deus, né? E aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela entra num campo de ignorância, ela entra num campo muito difícil de falta de reconhecimento de que, por exemplo, o Leon Denis, estava numa leitura que eu estava falando do Leon Denis, quando a pessoa tira da vida dela, tira Deus, ele fala assim, e se a gente tirar o sol da natureza, o que acontece? Né? Então, a gente não pode tirar o sol, que é Deus, que é o nosso sol, né? É o sol das nossas vidas, porque senão a gente vai morrer, a gente vai perece. E o que é perecer? Não a morte do corpo, é a morte do espírito. Talvez a morte que anula, muitas vezes, a gente sabe, o André Luiz conta-nos nas suas obras os bastidores da espiritualidade, a que nível chegam os espíritos quando se afastam de Deus, né, Tiago? Nossa, lindo isso que você falou, e você sabe, como esse sol, né, que a gente se afasta do sol, a gente está aprendendo, né, Nando, que viver fora de qualquer sentimento de amor, de consideração pelas pessoas, a gente vai se sentir realmente muito mal e vai acabar focando, nos encarcerando, como a Emmanuel colocou, a gente vai ficar preso sempre no lado mal das coisas. Nunca a gente vai vislumbrar, como o Emmanuel coloca aí, um lado bom, uma oportunidade de lado bom. E sem isso, é como se a gente ficasse, como você disse, né, Nando, sem o sol da nossa vida, sem amor. Você já imaginou você não ter oportunidade de fazer algo bom por alguém, né? Simplesmente, às vezes, Nando, servir uma xícara de café para alguém que você gosta, ter uma boa conversa, dar uma risada. Olha, Nando, coisas tão assim, não é dinheiro, né, Nando? Não são situações que precisam de grande quantidade de fartura material, são coisas simples do dia a dia, que a pessoa focando do lado ruim, parece que ela fica numa eterna noite. E aí você já imaginou, né? Aquela pessoa que tem... Você que cuida tanto das pessoas que estão em depressão, que estão em dificuldade, parece que isso se agrava e a pessoa não vê saída. Sabe como uma pessoa falou comigo, Nanda, agora, há meia hora atrás? Ela disse o seguinte: eu me sinto numa escuridão. Me sinto numa escuridão. Ela já está perdendo a vontade de viver, Nando. Olha só, ela não quer mais nem fazer. Ó, o médico receitou, ela está passando por um problema físico e tudo mais, mas esse sentimento, como você colocou lindamente, de falta de sol, de amor, sabe o que ela está querendo? Ela está querendo debandar do próprio tratamento médico dela. Olha até onde vai as consequências. Ela quer largar os cuidados do próprio corpo dela por esse sentimento. Então, né, veja quanto a gente... para a flor, ela precisa do sol, ela precisa do vento, ela precisa da abelha que vem lá fazer a polinização, ela precisa do orvalho, ela precisa da chuva para umedecer as suas raízes. Nós precisamos de tudo isso que vem de Deus, né? Se a gente anular Deus em nossas vidas, nós estamos nos anulando, né? Não é o namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vós, porque o Deus existe em nós e ele está à espera, paciente, né, de milênios aí que a gente já existe, de a gente se ligar a ele, né? O Emmanuel continua dizendo aqui, olha,
que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário, ou melhor, com evidentes sintomas de desequilíbrio, o concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Não adianta, então, gritaria, revolta, desequilíbrio. Isso não nos coloca ou não nos conecta com Deus, né? Ele sabe, ele olha para nós com misericórdia e espera, como ele fala aqui, aguardando prudente, que a serenidade volte ao pedinte. Então, a gente precisa colocar, né, nessa sintonia o melhor de nós. Não adianta que a situação está difícil, às vezes a gente se revolta, a gente não vê solução, e aí a gente briga com Deus, mas não é por aí. A gente está brigando conosco mesmos, né? Tiago, o que você acha? Nossa, assim, a gente vê uma criança espiritual, né? A gente, muitas vezes, uma criança espiritual faz birra, faz chantagem com Deus, briga, quer pegar o braço de Deus, torcer o braço de Deus. Não, vai fazer sim, vai fazer sim. E aí o Emmanuel falou assim, poxa, você acha que uma pessoa, né, em evidentes sintomas de desequilíbrio, o concessionário, né, aquela pessoa que faz a concessão sensata, ele vai fazer isso por você? É como se a gente tiver a criança, né, pedindo daquele jeito birra, a mãe falou assim, eu não vou fazer para você aprender a não ter birra. Não é assim, Nando? É verdade, a gente tem que ser mais maduro aí, mais confiante, né, nessa conexão. A palavra de Paulo, ele diz aqui, é clara nesse sentido, né, que Paulo está aqui, quando ele diz aqui, né, preservai em oração, velando nela com ação de graças, com o coração já agradecendo, né, com o coração já em gratidão, porque se a gente já agradece antes de pedir, a gente abre uma ligação muito mais forte com essa concessão divina. Ele age com misericórdia. Então, a gente não sabe até que ponto. Às vezes a gente não acredita, mas Deus acredita em nós, né? Ele sabe que nós vamos chegar a um ponto em que nós vamos crer muito mais nele e entender a lei dele, e que como as coisas, ou como a lei funciona, né? Então não adianta a gente berrar. Por isso que Paulo é bem, né, claro nisso aí para conosco. Ele fala aqui ainda, Emmanuel, é indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças, né, que nós acabamos de ler aí, né? Eu fico imaginando, né? Assim, infelizmente, eu não tenho filho, mas eu fico imaginando, imagine se eu fosse seu filho, Nando, e eu peço uma coisa para você, assim, você é meu pai, eu estou pedindo, sei lá, uma bicicleta, né? Uma coisa que os filhos adoram, a gente gosta. Vamos supor que eu peço uma bicicleta para você e você fala assim para mim, olha, eu não vou te dar, vamos ver se vai bem na escola. Você usa aquilo como um incentivo para eu estudar, né? Totalmente saudável. Aí você vê eu lá dedicando, estudando, e você vai e fala, poxa, olha aqui, não vai ser mais prazeroso também para você que está dando, você me dá esse presente com tanto merecimento, com um coroamento do meu ato, do que você fala assim, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. Então você fala, poxa, ele está merecendo com essa atitude infantil dele, eu vou premiar uma atitude infantil, Nando? Como é que pode isso, né? Ele não faz a parte dele, tem uma atitude deslocada, insensata, e ainda ele vai querer receber um benefício. Não tem sentido. Aí o Paulo fala assim, nós devemos perseverar em oração, devemos, mas com ações de graças, quer dizer, com boas obras, com um coração puro. A gente está no lado positivo da vida, sem ficar no lado mal da vida. Aí sim a coisa acontece. E aí ele fala, além da gratidão, ele fala também, é forçoso reconhecer que louvar, aí ele fala de louvar, né? Não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno
pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito, né? Então não adianta, nada é da boca para fora. Se o trabalho muitas vezes é oração em ação, quando a gente está ali muitas vezes na lavoura, né? Por exemplo, o agricultor lá, né, mexendo na terra, semeando, fazendo lá os plantios, e ao mesmo tempo ele agradeço ao sol que traz essa luz, que aquece as sementes, que faz as sementes despertarem, né? Agradeço a chuva que vem, que molha. Ele está ali trabalhando e agradecendo e já orando e louvando a Deus pela bênção, né, que ele nos dá, da possibilidade de a gente plantar e consequentemente, isso batata, a gente plantou batata, vai colher batata, que a gente vai ter essa colheita, né? E os bons frutos virão, né, Tiago? E você sabe que, você viu que ele falou assim, não é pronunciar votos brilhantes, porque o pronunciar, não, está na palavra, né? Mas é alegrar-se. E alegrar, né, não, está aqui dentro. Não tem como você se alegrar só com palavras vazias. Ou você está alegre ou você não está. Não tem como enganar. É você sentir a vida de uma maneira feliz e alegre, conhecendo a bondade de Deus, reconhecer a bondade de Deus. Poxa, a gente reclamou tanto, né, Nando? A gente reclama tanto da vida. A gente tem tanta coisa boa. Será que a gente tem essa sabedoria para ver as coisas boas que Deus nos deu, Deus nos dá, né? Nossa, a gente vê coisa acontecendo na nossa vida que a gente reclama tanto, mas na verdade a espiritualidade querendo nos dar saúde, querendo nos dar ânimo, alegria, e a gente reclama tanto. E aí a gente faz até essa reclamação em forma de oração, não é, Nanda? A gente às vezes até reclama em forma de oração com Deus, porque toda hora que a gente conversa com Deus é também uma forma de sintonia, a gente dirige o pensamento a Ele. Então, o Emmanuel está nos ensinando, eu acredito Nando, amigos, que a gente tem assim um pensamento um pouco mais maduro, mais sensato, equilibrado, e focalizar exatamente naquilo que interessa. E tá com o coração sempre alegre. Deus nos ofereceu uma gleba, né? Como a gente estava falando lá, do agricultor ou do homem do campo, né? Aquele que trabalha lá com a natureza. Na verdade, o agricultor ele está mais ligado com a natureza quando ele semeia, quando ele cuida e quando ele planta e quando ele colhe. E a gleba que é nos oferecida, né? Ela tem todas essas, vamos dizer assim, essas possibilidades, né? De plantio, de colheita. E Deus nos dá essa possibilidade. Quer dizer que para que a gente se conecte com Ele, através da oração, Ele nos deu os recursos todos possíveis. E às vezes a gente não acredita, né? A gente se afasta, a gente não agradece, a gente não louva, a gente não pede, né? A gente só interfere, achando que as coisas vão cair do céu. Não caem. A chuva até cai do céu, mas tem vezes que ela não cai, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte de enveredar por esse esforço próprio, né? Como você disse, mais amadurecidos, menos infantis espiritualmente, né, Tiago? E você viu a parte final aí, que chocante, Nando, que ele fala o seguinte, que a gente vai agradecer o Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Olha isso. Porque aí tem um registro muito bonito do Humberto de Campos, Nando, no livro Boa Nova, e ele mostra como Jesus orava. E uma das orações de Jesus, que ele traz um pouco mais completa, ele vai colocar assim, aquela hora antes dele ser crucificado, Jesus, ele orou, ele entendeu, ele, vamos dizer assim, agradeceu por ele estar fazendo aquele sacrifício, por ele estar ali se derramando em prol das outras pessoas. Olha a oração de Jesus, ele fala assim, Senhor, é chegada a minha hora, né? Mas acolha-me no teu amor, Senhor, né? Olha o que Jesus está pedindo, Nanda, acolha-me no teu amor, e que esse sacrifício que eu vou fazer, né? Ele está se derramando ali. Eu fico imaginando os apóstolos vendo Jesus orar ali, acompanhando com os olhos regalados, assim, sentindo toda aquela energia. Devia ser um momento incrível, né?
Muito bem, Tiago. E agora a gente vai fazer um momento de oração, que é colocar em prática este texto aqui que a gente está ouvindo, falando e fazendo reflexões do Emmanuel. Vamos colocar em prática. E hoje vou fazer algo inédito aqui no Alvorada, hein, Tiago? A prece hoje vai ser dupla. Eu vou fazer o início da prece com vibrações, tal, e vou passar o bastão para você, e você vai terminar essa oração. Eu já fiz a experiência semelhante com a Raquel no programa, quando eu fazia a oração e a Raquel fazia as vibrações e vice-versa. Então, hoje nós vamos fazer essa experiência aqui, para a gente se conectar com o mais alto e as pessoas acompanharem aí em seus lares, em lugares onde estiverem. Então, eu vou começar, Tiago, e no meio da oração eu vou dar deixa para você continuar, tá bom? Então, vamos lá. Queridos amigos espirituais, benfeitores, trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus, nesse instante, colocando em prática aquilo que estamos aprendendo com as palavras de Emmanuel, queremos fazer essa conexão com o mais alto. A oração nossa aqui é um desejo, um pedido, uma rogativa coletiva, porque ela não só é para cada um de nós, mas para todos os nossos irmãos que vivem neste planeta, que estão ligados a essa esfera de vida. Irmãos nossos que sabemos, mesmo dentro do nosso âmbito familiar, social, entre os amigos, vizinhos e pessoas conhecidas que estão precisando de ajuda. É só a gente lembrar agora quantas pessoas que nós conhecemos que muitas vezes até nos pedem oração. Vamos interceder de uma forma enviando vibrações de carinho, de amor, se conectando a essa sintonia das esferas mais altas, que irão, com certeza, atender às necessidades, reais necessidades desses nossos irmãos e de cada um de nós. E agora, continuando esta prece, hoje feita em dupla com o nosso querido Tiago Soares, ele vai continuar aí nas rogativas, Senhor Jesus. Meus amigos, como é bom a gente orar em família, unindo os nossos corações, que alegria. Nosso coração cheio de gratidão, de paz, agradecer pela vida, agradecer pela nossa família, ainda que com as nossas dificuldades, mas é o lugar onde Jesus Cristo nos colocou para triunfarmos, para recebermos a vitória espiritual do nosso sacrifício, do nosso esforço. Senhor Jesus, vários corações se iluminam nesse momento, lembrando da tua santa presença, lembrando do teu amor, do teu sacrifício na cruz. Honra-nos a nossa oração, Senhor, derrama a tua graça, o teu espírito, a tua virtude sobre cada uma dessas vidas que te exalta nesse momento. Várias pessoas do planeta Terra, Senhor, nesse momento se unem a nós nessa oração, envolve suas casas, seus ambientes de trabalho, seus familiares e amigos. E também, Senhor, aquelas pessoas que estão no nosso coração pedindo ajuda. Eu agradeço imensamente, Senhor, por todo o apoio, todas as bênçãos e toda a sua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, que beleza, hein? Gostou da experiência aí, Tiago, de fazer a prece em dupla? Maravilha, uma alegria. Show, vamos fazer sempre. É verdade, é uma experiência boa. Então, a gente sempre dá essa pausa aqui no programa para poder fazer a oração. Então, a oração também ela já faz parte do programa Alvorada. E por isso que a gente, traz esse tema e repete ele várias vezes. Tivemos esse tema no programa, porque a oração ela é necessária. Essa conexão com o mais alto é tão necessária, né, que a gente tem forças para prosseguir com as nossas lutas aí diárias. Eu quero dar um recadinho muito rápido aqui para você anotar aí como que você faz parte, eu possa fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. É uma maneira de você auxiliar de onde você estiver
a poder prosseguir essa programação 24 horas que leva o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, mensagens do bem, profissionais de saúde, de outras áreas que trazem ótimas mensagens aqui, né, na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br ou acesse os telefones 0800 12 018 38 ou fixo 11 2458 3214. Esses são os telefones para você se conectar com o Clube Amigos da Boa Nova. E tem o WhatsApp, que é essa forma de contato bem rápido, o 11 97261 0272. E se você quiser fazer uma colaboração espontânea aí, tá, durante o programa mesmo, é bem fácil. Tem o WhatsApp que nós passamos agora, ele também é o mesmo número para o Pix, que é o 11 97261 0272. Porque no Pix você pode usar o seu CNPJ ou o seu CPF, você pode usar o seu número do seu telefone, né, do seu celular. Então, o Pix nosso aqui é o número do celular, que é o 11 97261 0272. Então, participe, colabore, faça aí a caridade à distância. Muito bem, Tiago. Vamos voltar aqui ao texto, né, do nosso Emmanuel. Emmanuel, quando ele diz aqui: peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhes os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade, misericórdia e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. Então, existe aí um choque, né, de que a gente deseja, muitas vezes, algo que não é compatível ou equilibrado ou harmônico com, né, a vontade, com a vontade misericórdia e justa de Deus, né, Tiago? Resistência às frustrações. Resistir às frustrações que eventualmente podemos sofrer na vida, Nando, é dar prova da nossa fé, do nosso testemunho. Devemos, eu acho, Nando, de uma vez por todas agora, começar a confiar mais em Deus. Não, né? Não vamos também se relaxar, né? Se Deus não quis, também eu vou sentar, tomar minha aguinha de coco, já que Deus não quis, né? A gente precisa buscar essa sabedoria do que a gente precisa fazer e daquilo que Deus está colocando no desígnio. Se formos surpreendidos, Nando, Emmanuel está querendo nos ensinar aí com algum choque dos nossos interesses, vamos guardar o nosso coração de paz, de alegria, mesmo assim, sabendo que o melhor está sendo feito por nós. O melhor, Nando, está sendo feito por nós. A gente pode ter certeza disso. É isso mesmo, Tiago. E ele diz aqui, encerrando o texto, estejamos convencidos de que a oração, ou que oração intempestiva, né? Que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Então, se a gente partir para esse lado, vai ser algo muito improdutivo, algo que não vai ter valor, algo que vai ficar... sabe quando acontece aquela seca, que o chão começa a ficar todo trincado, que as águas começam a baixar dos lagos e rios, né? E aquele solo fica improdutivo. Muitas vezes vai acontecer conosco. Nós vamos desandar e nós vamos não ter um avanço espiritual em nossas vidas. Nós, precisamos de Deus em nossas vidas, né, Tiago? Precisamos de Deus, precisamos de equilíbrio, de sensatez, para que não venhamos a nos desesperar, porque a gente vai sentir, poxa, eu oro e nada acontece. A gente não cair nesse falso pensamento. A espiritualidade está nos dizendo, toda a oração ela é cuidadosamente analisada, mas você não pode exercer, abusar dessa comunicação, Nando, com destempero, com desequilíbrio, né, de forma intempestiva, descabida, exigências descabidas.
Às vezes a gente quer uma pessoa que termina um relacionamento, né, Nando? Falou que, ó, não gosta mais da gente, não sei o que, tal, tal, tal. A gente vai querer fazer uma oração para que aquela pessoa se torne um escravo da nossa vida. Poxa, as pessoas têm o direito de ser felizes, né? Então a gente faz muitas essas exigências descabidas. Vamos pedir sabedoria, vamos pedir amor, vamos pedir um melhor direcionamento. Vamos, né, crescer na fé e nos alegrarmos com essa espiritualidade maravilhosa que está à nossa volta, Nando, sedentos de que veja a gente vencer, que veja a gente triunfar na alegria ou mesmo nas dificuldades, no sacrifício. Fico imaginando como deve ser dolorido, né? Eu acho que Jesus, quando olhava para nós, ele tinha essa sensação, até dor, de ver que a gente não compreendia, né? E que a gente relutava, a gente se revoltava e ele, né, na sua sabedoria pensava: ah, um dia eles vão despertar, um dia eles estarão mais confiantes, um dia eles vão entender o que representa o nosso Pai, o que ele significa para o avanço das nossas vidas. Ele é infinito e existem aqueles que acham que vão evoluir a ponto de chegar, né, até Deus. Não, né? Deus, ele é infinito e ele estará sempre além de nós. Nós somos finitos, né, em relação a ele, porque ele sempre será muito mais do que nós. Se avançarmos e evoluirmos milênios para a frente, formos crescendo, chegar à angelitude, ainda estaremos muito, muito distante de Deus, porque ele é infinito, né? Então, por isso, essa infinitude dele é se pensarmos uma força extraordinária que pode nos ajudar, se a gente assim se conectar com essa força, né, Tiago? Se conectar com essa força e pode ter certeza que Jesus, Nando, orou naquela Santa Ceia, depois orou pelos discípulos para que eles não desfalecessem, para que eles mantessem a fé. Jesus disse para eles: eu vou orar por vocês. Ele orou por esses discípulos, pedindo para que eles enfrentassem isso. Eu tenho certeza, Nando, que Jesus está orando por nós, intercedendo, esperando que a gente, aguardando o nosso movimento. Ele mesmo falou que muitos funcionários, né, vamos dizer assim, servidores celestiais estariam trabalhando com um coração sincero. Que bom que seria se fosse a gente, né, Nando, trabalhar com um coração sincero nessa obra maravilhosa. E Deus nos ajude, nos abençoe nesse propósito. Isso mesmo, Tiago. A gente está próximo do final, né? E antes da gente prosseguir aqui nas nossas despedidas e considerações finais, eu queria passar então os telefones para você sugerir pauta, aqui temas, fazer perguntas, enviar sugestões, né, para o programa e recadinhos para o Tiago e para o Nando e para toda a equipe do Alvorada. Então, o telefone é gratuito, todo o Brasil, 0800 979 5011. E o fixo 11 São Paulo 2457 5011. São os dois telefones que você pode conversar com as nossas telefonistas e elas vão anotar o recadinho e o recadinho vai chegar até nós, tá bom? Então, Tiago, para encerrar aqui as suas considerações finais sobre a oração, sobre esse texto de hoje e as despedidas aí com os nossos ouvintes e telespectadores. Nando, obrigado por essa oração. Coração a coração a gente se uniu. Obrigado por ter feito essa oração comigo. E a gente só agradece, né, Nando, por essas lições maravilhosas, que a gente possa ser menos criança espiritualmente falando. Não podemos perder o nosso lado criança, né? A gente tem o nosso lado, né, de sempre se regenerar, de querer sempre estar com o coração feliz e alegre, mas os nossos sentidos aí descabidos, as nossas exigências descabidas. Que a oração possa ser sempre um recurso ali na nossa mão em todos os momentos. Eu agradeço e deixo um abraço carinhoso a todo mundo, né, Nando? Muito bem, Tiago. E eu queria só colocar aqui uma frase interessante que fala assim: a ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. Que beleza, né? Então a gente precisa romper com essa casca, como a semente faz quando ela precisa produzir lá a plantinha.
Então, muita paz aí, muita luz a todos, né? Para o Tiago, aqui na companhia, parceiro aqui nosso, e para todos e todas, muita paz, muita luz, e até o próximo programa Alvorada. Tiago, aquele tchau, tchau aí do final. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.